A notícia já havia se espalhado que alguma coisa tinha acontecido, que ele não estava mais na tumba, que ele não estava mais lá. Meu Deus, não é qualquer coisa isso, irmãos. A notícia já havia se espalhado, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. João foi correndo lá, junto com Pedro, viram que não tinha, realmente estava vazio o sepulcro. Então eles decidem, os discípulos decidem entrar numa casa. Ao que tudo indica, querido, isso aqui é um pensamento hipotético, a história vai dizer isso. Ao que tudo indica, eles estavam reunidos ali na casa da mãe de Marcos, provavelmente, não sei, no lugar onde fizeram ali a ceia, a última ceia de Jesus. E eles estão ali meio que num clima apreensivos, meio que sem saber o que fazer, até que Jesus ele aparece ali onde eles estavam. Quando Jesus ele aparece ali onde eles estavam, o texto bíblico vai dizer que ao entardecer daquele dia, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, era um domingo, os discípulos estavam reunidos de portas fechadas, trancadas, porque eles tinham medo das autoridades. Eles tinham medo das autoridades judaicas que prenderam Jesus e de repente poderiam prendê-los também, se eles continuassem naquele movimento iniciado por Jesus. Então Jesus, ele apareceu e se colocou no meio deles e disse para todo mundo: paz seja convosco. Repare que estava tudo trancado, as portas estavam fechadas, e ele aparece e diz: paz seja convosco. Enquanto Jesus ele vai falando, ele vai mostrando as mãos, o seu lado perfurado por uma lança, e os discípulos eles vão se alegrar com tudo aquilo que eles estavam vendo. E ele vai dizer mais uma vez: fica calmo, paz. E o versículo 21, querido, é o versículo que eu tenho meditado aí pelo menos uns 15 dias. Na verdade 21, 22 e 23. Porque Jesus, após dizer mais uma vez: paz seja convosco, ele vai dizer o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui começa a mudar o ministério daqueles homens. Até aqui eles eram discípulos, daqui para frente eles não são mais discípulos, daqui para frente eles são apóstolos. Pastor, onde é que muda o chamado dos discípulos, de discípulos para apóstolos? Aqui nesse versículo 21. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus ele vai soprar e vai dizer: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoardes serão perdoados, mas se aqueles os quais mantiverdes, aqueles aos quais mantiverdes lhes serão mantidos, obviamente, os pecados. Quando a gente lê a citação de Lucas a respeito disso, a gente vai ter um pouquinho mais de amplitude em cima dos fatos. Lucas ele vai descrever nesse mesmo momento algumas coisas que João não falou, e João vai falar algumas coisas do qual Lucas não falou. Então um completa o outro. Eu gosto muito de ficar com as palavras de João, que ele vai dizer que se tudo que Jesus fizesse, nem todas as coletâneas do mundo poderiam conter os feitos que ele fez. Então não tem como alguém conseguir descrever o tamanho da plenitude de Deus que estava sobre a vida de Jesus.
E aí em Lucas capítulo 24, ele vai dizer, no versículo 36, Lucas 24, 36, aconteceu que estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu e lhes saudou: paz seja convosco. Então, irmãos, eles estavam reunidos ali, em algum lugar, em alguma sala, e eles estavam conversando sobre os eventos. Rapaz, o que aconteceu? Onde está o corpo dele? E chegou dois aqui que estavam vindo lá de Emaús, e olha eles falando aí que eles viram Jesus. Meu Deus, eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo, irmãos. Para a gente ficar fácil entender que Jesus ressuscitou dos mortos, a gente comemora isso desde criança, mas na ótica deles, eles não sabiam a respeito disso. Mesmo tendo a lei dos profetas, eles não tinham entendimento que era isso que iria acontecer. Então Jesus morrer era algo absurdo, ressuscitar então era algo mais absurdo ainda. E eles estão comentando: meu Deus, e alguém fala, ele apareceu, e Pedro diz: realmente eu fui lá e a tumba estava vazia. E Jesus aparece e ele diz: paz seja convosco. E o versículo 37 vai dizer que eles ficam com medo. Repare que não é a primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos e eles ficam com medo. Nós temos sempre em mente que sempre que Jesus se manifesta a nós sentiremos paz. Nós temos em mente que quando Jesus se manifesta para nós sentiremos gozo, alegria. Nem sempre. Por vezes ele se manifesta a nós e o nosso lado humano entra em conflito por não poder mensurar o tamanho da imaginação, o tamanho, o quão perplexo é, o quão insondável, inescrutável é o entendimento e o raciocínio de Deus. Então às vezes a gente entra sem parafuso, e foi o que aconteceu com eles. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E Jesus: calma, fique em paz. Olha minhas mãos. Vai colocando aí os versículos que eu vou citando aqui. Olha minhas mãos, olha os meus pés, toca aí. E aí quando eles vão colocando as mãos nas mãos furadas de Jesus, quando coloca a mão no lado assim, fala: é verdade, é Ele mesmo, olha aqui. Eles voltam a se encher de alegria. O toque em Jesus proporciona uma transformação, uma metamorfose nesses homens, assim como aquela mulher que toca em Jesus, extrai dele fluxo de sangue. Agora eles estão tocando nas feridas, testificando a morte de Jesus com suas mãos, de uma forma muito humana. Eles estão usando o tato, estão reconhecendo: realmente é Ele. Então quando eles se enchem de alegria, Jesus, quando o ambiente estava muito propício, um ambiente de alegria, o que ele gostava de fazer? Vamos comer, peguem peixes, vamos ceiar. E eles começam a comer, e eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado, e ele come aquele peixe assado na presença de todos. Eu não sei até onde a gente pode ir numa linha escatológica aí, mas a gente tem um corpo aí glorificado e agora se alimentando. É algo para a gente pensar numa aula aí de escatologia, de sei lá, soterologia. Mas no versículo 44 a gente volta lá para João, e ele vai dizer: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que o meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele vai dizer: então quando eu ainda estava naquele corpo humano, eu expliquei para vocês que eu teria que morrer. E aí no versículo 45 vai dizer que o entendimento deles se abriu. Quando eles veem a cruz vazia, quando eles veem a tumba vazia, sabe aquela escrita que está lá em algum lugar em Jerusalém, que a gente não sabe se é o lugar correto ou não? Como é que é? He's not here, né? Ele não está aqui. Vai explodir a bomba, meu Deus, misericórdia. Macaulay, desarma ela aí. He's not here. Então, Macaulay é meio... Salam aleikum. Então quando eles veem a tumba vazia, a cruz vazia, e ele mostrando as mãos furadas, realmente se cumpriu a profecia.
Irmãos, para a gente mudar de opinião a respeito das coisas do reino, o nosso relacionamento com Jesus precisa ser o mais próximo possível. Ninguém muda de opinião a respeito desse mundo, ninguém experimenta uma metamorfose se não se aproximar, digamos que, da forma mais próxima do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus não muda pessoas que o seguem distante. Pessoas que seguem Jesus distante não vão experimentar muita coisa. Proximidade, tocar, Ele está aqui. O entendimento deles abriu. E quando o entendimento deles se abre, Jesus ele vai falar algo extremamente importante para esses homens. Ele vai dizer: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Olha agora. E que em seu nome, grava agora, seria pregado o arrependimento e o perdão de todos os pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Eles esperavam que, a expectativa era que Jesus viria para reinar para os judeus. E Ele está dizendo: agora vocês entenderam tudo? Eu vim reinar para todos. Mas para eu reinar, eu preciso que eles sejam purificados e perdoados dos seus pecados. E no versículo posterior, 48, vai dizer: e vós sois testemunhas desses fatos. Eis que eu sobre vós envio, apóstolo, a promessa do meu Pai. Contudo permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Lembre-se que a gente está aqui ainda naquele mesmo texto de João capítulo 20, do versículo 19 a 23. Tudo isso está acontecendo naquele texto, quando Jesus chega e sopra o Espírito. Mas algo começou a me intrigar nos últimos 15 dias. Embora eu já tivesse lido isso, às vezes a gente são tantas coisas da Bíblia que a gente não consegue raciocinar em tudo de uma vez só. E a questão é, queridos, por que Jesus ele sopra o seu Espírito sobre esses homens? E esses homens já não saem dali de dentro da sala, arrombando as portas e batendo de casa em casa e dizendo: Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está lá na casa de Marcos, vamos até lá ver Ele ressuscitado, glorificado. Eles não fazem isso. Do contrário, nós ainda temos alguns problemas a lidar, porque Jesus soprando o Espírito, alguns dias depois, Jesus estava lá discutindo com Pedro: você me ama? Ele ama. Você me ama? Amo. Mas alguém que recebeu o sopro do Espírito Santo ainda é relutante com o chamado de Cristo a ele? Pois é, pastor, me parece estranho isso. Sabe, querido, Jesus ele começou a me dar respostas tão claras. Quanto que tivemos aqui pela manhã, que foi algo assim sobrenatural da parte do Senhor Jesus, porque há muito tempo Jesus ele não comovia assim a igreja numa, né? O Vinícius estava aqui, o Douglas, né? Jesus não comovia assim as pessoas assim, sabe? Todo mundo está chorando por algo assim tão simples, a gente só está lendo a Bíblia. Não sei se ele vai encontrar a mesma liberdade em nós essa noite para repetir, né? Porque às vezes a gente acorda, né, irmão? A gente tem que dividir a glória de Jesus tanta coisa, com o Faustão, com o time de futebol, com a macarronada que estava azeda. Então esquece tudo aí, por favor. Deixa só essas verdades irem ministrar, sendo faladas aí no secreto do seu coração, sabe? E uma das coisas que Jesus ele vai falar com clareza para mim é do porquê que mesmo ele soprando o Espírito, ao que tudo indica, parece que o Espírito ainda não havia tomado conta em toda a plenitude dos corações, das almas, das vidas desses homens. A primeira coisa que Jesus ele vai falar ao meu coração, irmãos, é que o Espírito Santo, querido, ele é a vida de Deus.
Ele é a vida de Jesus. E se essa vida invadisse aqueles homens, quando Jesus liberou para eles, e eles saíssem pregando pelas ruas, Jesus ressuscitou, e Ele está lá, nós temos um cenário aqui. Qual o cenário? Todos aqueles que zombaram de Jesus, todos aqueles que não conheceram Jesus, vendo Ele com o corpo glorificado, alguém que havia ressuscitado, pode ter certeza que eu acho que eles aceitariam, se renderiam. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi fazer com que o homem acredite em sua palavra. Jesus não deu prova que Ele havia ressuscitado para quem não tinha acreditado nele como Messias antes dele morrer. Só quem declarou, bendito é o Rei que vem. Só quem declarou, tu és o Filho de Deus. Só quem declarou, tu és o Messias. Para você eu mostro que eu ressuscitei. Jesus não poderia fazer isso? Jesus não poderia bater lá na porta? Caifás, abre a porta aí. Aí, você não me matou, estou aqui de novo. Ele não era Deus, Ele não fez isso. Porque o desejo de Deus sempre foi com que as pessoas acreditassem em sua palavra, não naquilo que Ele faz. É inegável e é fácil acreditar em Deus entendendo aquilo que Ele faz. Por isso Ele vai dizer: benditos são aqueles que vão crer sem ver, Tomé. Querido, nós temos algo poderosíssimo. Jesus, Ele aparece, dá claras evidências. Quando você lê, eu estou lendo Atos e estou aqui preso ainda no capítulo 2, não sei nem quando eu vou sair desse capítulo. Já 3 cultos que a gente estuda aqui, 3 ou 4, porque ontem o pastor Everton falou de Atos aqui, eu nem sei se alguém falou, você falou para ele, Vinícius, alguém falou que a gente estava lendo Atos, então foi meu espírito. E o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas, tanto é que se você continuar lendo Lucas, aqui do capítulo 24, versículo 50, tendo-os levados às proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e abençoou, enquanto os abençoavam, ia tirando da presença deles e sendo elevado ao céu. Então os adoraram e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade e reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo o nome de Deus. Então é a continuação de Atos, porque há quem diga que o evangelho de Lucas seria, o evangelho de Lucas 1, o evangelho de Lucas 2, que é Atos, e um terceiro evangelho de Lucas que deve ter se perdido aí no decorrer da história, porque o livro de Atos ele termina assim de uma forma muito brusca. E quando você lê aqui já o capítulo 1 de Atos, você já vê o Lucas escrevendo Atos, porque Lucas escreve Atos para um amigo dele, Teófilo, que era um cara de uma alta patente em Roma, e o desejo dele era ganhar o Teófilo para Jesus. É uma das coisas que eu até fico envergonhado, porque o cara, para ganhar o outro para Jesus, escreveu um livro, um tem 28 capítulos e o outro tem 24. Eu quero ganhar as pessoas para Jesus e não escrevo nem uma lauda. Preguiçoso, né? Acho que a gente tem que se esforçar mais. Então é um negócio assim que eu fico impactado com a paixão que esses homens viviam, sabe? E aí ele vai dizer no versículo 3 que depois do seu martírio, Jesus deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, apareceu por 40 dias seguidos, e ensinando acerca do reino. E aí no versículo 4 ele vai dizer, olha, enquanto ele ceava, o texto está dizendo assim, enquanto ele ceava com eles, então, volta lá no capítulo de João, enquanto ele ceava com eles, ele vai dizer, não saem de Jerusalém, aguardem a promessa do Pai, assim como ele falou através de mim, vocês ouviram. João ele batizou com água, arrependimento, mas vocês vão ser batizados com o Espírito. E aí vai dizer, eles vão fazer a pergunta, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus vai dizer, não compete vocês saberem as épocas e os tempos que o Pai estabeleceu por sua autoridade. Só que ele vai dizer, contudo recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ao que me parece, a resposta que Jesus dá para eles parece que está meio fora do que eles estão perguntando, porque eles perguntam, Jesus, o Senhor vai restabelecer o reino agora? Ele falou, não é agora,
Não compete vocês saberem disso, mas vocês serão testemunhas. Testemunhas do quê? Testemunhas do reino que Ele quer estabelecer. Então vocês vão propagar, vocês vão ser uma voz ambulante, gritando pelas ruas, pelas praças, gritando: Ele vai voltar para estabelecer esse reino. Essa vai ser a missão de vocês. Aleluia. E é aqui que o Senhor Jesus, Ele começa então a me constranger nessa noite. Eu creio que Ele também constrange você. Esses homens estão olhando aquilo que Ele está dizendo, e de repente a Bíblia diz que, tendo dito essas palavras, Jesus começa a ser elevado para as alturas. O único problema de ler o livro de Atos, irmãos, que aí a gente fica um pouquinho ingrato com Deus, porque a gente fala: Jesus, por que o Senhor não permitiu eu nascer nessa época? Queria tanto ter nascido nessa época. Vocês não queriam, não, vocês queriam ver o Facebook, né, irmãos? Por quê? Já imaginou? Que loucura! E Jesus está sendo levado aos céus, e eles estão olhando assim, e eles estão olhando. E aí, quando eles não conseguem mais enxergar Jesus, 2 anjos apontam o dedo: Ei, homens galileus! Eram todos galileus, com exceção de Judas. Homens galileus, por que é que vocês estão olhando, contemplando os céus, as alturas? Esse mesmo Jesus que foi elevado aos céus retornará do mesmo modo que vocês estão vendo Ele subir, voltar. Opa! Jesus falou: se eu não for para o Pai, eu não posso enviar o Espírito. Jesus, Ele libera o Espírito, mas o Espírito ainda não tinha atividade na vida deles, porque o Espírito só podia cumprir o papel dele quando Jesus saísse de cena. E aqui vem a primeira resposta do porquê que durante 10 dias, cadê o Espírito? Convenhamos, a festa de Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Jesus, Ele andou 40 dias na terra, dando evidências da sua ressurreição, e os outros 10. Jesus já havia soprado o Espírito, mas cadê o Espírito? O Espírito não tinha sido derramado, porque o Espírito, ele serve para uma coisa. E a primeira coisa que o Espírito serve, querido, às vezes a gente acha: por que serve o Espírito Santo? A gente acha que o Espírito Santo, irmãos, é uma força, é uma vibração que eu sinto ali no meu canto, que ele me pega. Ouça a ministração de quinta, pode ser que seja isso, mas ela não tem essa finalidade. O Espírito Santo é mais do que isso. A gente ouviu aqui o que é o mover do Espírito Santo. É um mover para unir alguma coisa, é o que une alguma coisa. E aí? Recebam o Espírito Santo. 10 dias e nada de Espírito Santo. E o que acontece? Quando Jesus está sendo levado aos céus, esses homens começam a perceber: nosso amigo, nosso irmão, nosso Pai, a pessoa que mais nos ama, está indo embora. Você já presenciou isso? A despedida de alguém que você ama? Você já deu tchau? E aí, quando o coração do homem começa a se entristecer, porque agora eu não vou ter mais meu amigo perto de mim, 2 anjos aparecem e faz a promessa: ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E para que vocês vão precisar do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo será a memória dele, o Espírito dele, o caráter dele, o desejo dele, uma parcela da presença dele implantada dentro de você. E todas as manhãs, quando vocês acordarem, vocês vão acordar e a primeira coisa que vocês vão falar é: eu acordei na expectativa que ele vai voltar. É isso que a Bíblia vai dizer. É isso que a Bíblia vai dizer.
O apóstolo Paulo vai dizer: Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e fez habitar o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia de todas as coisas que estão por vir. Ele vai dizer: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia daquilo que virá. 2 Coríntios 5:5, Efésios 1:13-14. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Por isso ele vai continuar dizendo para Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês foram selados com ele, por ele, para o último dia, para o dia da redenção. O Espírito Santo então é a vida de Deus, que agora foi compartilhado com aqueles que estão acreditando na promessa que ele vai voltar. Porque se você não tiver o Espírito Santo, o mundo vai contaminando, o tempo vai passando, você vai entrando no esquecimento. E sabe, se alguém demora para voltar, sabe o que você faz, querido? Você esquece. E é assim que a igreja do Senhor está hoje. A igreja do Senhor tem vivido como se Jesus não fosse voltar. Querido, eu não estou querendo aqui trazer ensino dispensacionalista e dizer que Jesus vai voltar agora, meia-noite, ou agora, daqui a 5 minutos, porque não compete a mim saber as datas e as horas. Não. Mas o grande problema, querido, é que onde está o Espírito Santo, que deveria estar impulsionando o coração desse pobre pecador e dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar. Quando Jesus ele ministra no culto de ontem à noite aqui, dizendo: arrependei-vos hoje, arrependei-vos agora. Querido, eu não tenho tempo para continuar curtindo a minha vidinha. Eu não tenho tempo para ficar curtindo os meus ódios, os meus pecados. Eu não tenho tempo para ficar curtindo. Muitos de vocês irão dormir com água no coração hoje. Muitos de vocês irão dormir em pecado hoje. Muitos de vocês irão dormir hoje com a seguinte conduta: amanhã eu acordo e amanhã eu me arrependo. Quando a gente faz essa pergunta, cadê o Espírito Santo? A resposta a gente pode dar para nós mesmos. Talvez ele não está me convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Cadê o Espírito Santo em nós? Cadê aquela voz dizendo: volta, volta? Onde está a mensagem da igreja dizendo: ele vai voltar? A gente gosta de cantar a música Maranata. Pode ser que a gente canta daqui a pouco porque é bonito. Maranata, não é isso que a Bíblia vai falar? Aqui, ó. Aquele que dá o testemunho dessas palavras afirma com toda certeza: venho sem demora. Maranata, isso é Maranata. Maranata. 1 Coríntios 16: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata. O que o Paulo está dizendo? Se você está amando ao Senhor, a tua oração é Maranata. A tua oração é volta. Irmãos, como é que pode nós estarmos Irmãos, nós estamos falando que amamos a Jesus em nossas canções. Nós estamos falando que nós amamos Jesus em nossa liturgia. Mas aonde está o nosso coração clamando pela volta?
Nós estamos apaixonados pelas coisas que esse mundo tem oferecido. Nós estamos apaixonados pelas coisas que esse mundo tem nos proposto. Está nos propondo muita coisa que é agradável. Sabe por que eu estou dizendo de alguém como Barnabé, que abre mão de tudo? De Paulo, que abre mão de tudo? Que Pedro, que abre mão de tudo? De João, que abre mão de tudo? Que Susana, que abre mão de tudo? Que Joana, que abre mão de tudo? De Maria, que abre mão de tudo? De Priscila, que abre mão de tudo? De Apolo, que abre mão de tudo? De Silas, que abre mão de tudo? De Timóteo, que abre mão de tudo? Porque eles não tinham mais motivos para viver nesse mundo, porque agora a expectativa era uma só. Eles desejaram volta, e quando Jesus falou, vocês desejam volta, então agora vocês precisam do meu Espírito, porque se não for o meu Espírito, ele não vai convencer vocês que eu vou voltar, e daqui a pouco a minha promessa cai no esquecimento. Como é que nós estamos vivendo, irmão? Me perdoe se tem alguém que está assistindo e se envolve em algum tipo de ministério temático dentro da igreja. Minha intenção não é essa, mas se a igreja tem falado mais de casamento do que da volta de Jesus, se a igreja tem falado mais de prosperidade do que da volta de Jesus, se a igreja tem falado mais de adolescência do que da volta de Jesus, de células mais do que da volta de Jesus, se a igreja tem falado mais de festas do que da volta de Jesus, se a igreja tem falado mais do que qualquer outra coisa do que a volta de Jesus, ela errou o propósito feio. A volta de Jesus tem sido pouco abordada em nossas reuniões. Sabe, quando nós falamos de volta de Jesus, nós falamos de um sentimento de medo. O avião vai cair e vai explodir, então eu tenho que voltar para não ir para o inferno. Essa não era a expectativa deles. Eles não tinham medo de Jesus voltar a qualquer momento e ir para o inferno. A expectativa deles era justamente ao contrário. Eles queriam que ele voltasse logo, porque eles tinham certeza que havia dentro deles um Espírito Santo que era a garantia da salvação que eles tinham, irmãos. Onde está o nosso coração dizendo volta? Onde está o nosso coração dizendo volta? Nós não queremos mais esse lugar. Nós não queremos mais o domínio. Nós não queremos mais o governo desses homens. Volta, volta. Pastor, mas é uma mensagem antiga. Pastor, é uma mensagem pouco politicamente correta. É uma mensagem não muito atual. Eu não estou falando de alguém que é atual, eu estou falando de alguém que é eterno. E nós precisamos resgatar essa oração, resgatar essa canção, resgatar essa expectativa de vida, resgatar esse desejo e dizer volta. A gente só quer a volta de alguém que a gente ama muito. A gente só quer a volta de alguém que a gente sente falta. E se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós, é isso: fazer com que a gente sinta falta do esplendor da glória total e plena do eterno Deus. Cadê o Espírito Santo em nós, que parece que ele não está conseguindo fazer isso? Será que o poder de influência do Espírito Santo se desgastou com 2000 anos? Será que o poder de influência do Espírito Santo se desgastou com a corrupção que entrou dentro da igreja, com o coração barganhador do ser humano no século 21? Não! O poder e o Espírito dele é o mesmo de ontem e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. O que é que está desgastado em nós então? É o nosso coração que está olhando para o lado errado. Nós deveríamos estar esperando a volta. Nós deveríamos orar pela volta. E esses homens estão dizendo volta, volta, volta. A gente fala muito em voltar para Jesus. Acho que nós precisamos começar a falar sobre Jesus voltar para nós. É evidente que nós temos a missão de proclamar o reino dele para aqueles que ainda não conhecem. Mas se eu tenho recebido esse Espírito, agora não. É Ele que vai voltar. Eu estou esperando por Ele, estou esperando por ti.
Irmãos, me perdoe falar, mas muitos de nós, eu e você, todos nós, de repente, se Jesus falasse, eu vou voltar hoje, nós pediríamos um tempo para Ele, porque a gente julga não estar preparado. Cadê o Espírito Santo? Não sou eu quem estou te julgando, mas é a palavra dele que me julga, que te julga. É tremendo isso, irmãos, porque quando o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja, e é interessante que o Espírito Santo ele vai revestir a igreja de poder. Poder para quê? Porque agora eles seriam testemunhas. Testemunhas que Jesus vai voltar. Você não tem coragem de falar no seu trabalho que Jesus vai voltar para aquelas pessoas que estão lá. Eu não tenho coragem de falar para as pessoas que moram no meu prédio, para aquelas pessoas que Jesus vai voltar. Nós não temos tido coragem de falar para as pessoas que nos cercam que Jesus vai voltar. E por que nós não temos coragem de falar? Porque a chamada clara é: você vai ser a minha testemunha. Mas uma das coisas que o Espírito Santo faz no meio deles é: vou revestir vocês de poder. Dunamis. Sabe o que é isso, querido? É o poder dele ativo num homem pecador, conseguindo fazer coisas que o homem não consegue. Querido, toda a promoção do Espírito Santo na vida de um homem é para comprovar a volta de Jesus. Quando você vê alguém sendo curado em algum lugar, será que então Jesus então cura a pessoa? Não é porque ele tem misericórdia da pessoa? Também ele tem misericórdia, ele a cura. Mais do que isso, querido, esse poder ele está entrando em ação porque ele tem uma finalidade: fazer com que esta pessoa aponte os seus olhos. Tito vai dizer sobre isso, para a bendita esperança, para aquilo que vai acontecer lá na frente. E aí, querido, eu estou querendo dizer para você que quando você não está perdoando, o Espírito Santo não está ativando dunamis sobre a tua vida, poder. E aí está muito claro, querido, que a igreja não tem carregado poder. Porque quando a gente fala da igreja carregar poder, a gente, de uma forma mística, e é claro que eu acredito que o Evangelho de Deus ele se move numa plataforma em determinados momentos mística, mas a gente pensa da forma mais mística possível para dizer, o poder de Deus, e aí a gente imagina pessoas correndo, pessoas caindo, pessoas pulando, pessoas profetizando. Pode ser que isso aconteça, e às vezes é até necessário que isso aconteça, para que o Espírito Santo mexa com todas as nossas estruturas, sejam elas físicas, psicológicas, mentais, emocionais. Ele toca num corpo todo. Mas não é isso que se trata o poder, o dunamis. O poder de Deus agora ativado na vida do Pedro faz aquele homem dizer: eu não tenho mais por que me esconder, eu não tenho mais por que ir adorar a Deus dentro de uma sala trancada com uma barra de ferro. Vamos lá no templo. O Espírito Santo nos convence, e Ele tem conseguido nos convencer, ou esse poder dunamis não tem sido ativado em nós. Porquanto a graça de Deus se manifestou de forma salvadora a todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar a impiedade e as paixões mundanas e viver de maneira correta, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. E qual é a bendita esperança de Tito 2, versículo 13? O glorioso retorno do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer: prega essas instruções, Tito, encoraja, repreenda com autoridade, que ninguém te despreze. Nós estamos desprezando a principal mensagem do reino. E a principal mensagem do reino é essa: eu vou voltar.
Nós estamos vivendo como se o reino de Deus já estivesse entre nós. O reino de Deus não está entre nós. Nós somos testemunhas, proclamadores de um reino que ainda não está presente nesta era. Um reino que vai se consumar com o retorno glorioso do nosso Salvador. E o Espírito Santo precisa nos impulsionar com paixão, com desejo, a pegar essa bandeira e dizer: Jesus vai voltar. E correr pelas ruas, correr pelas praças e gritar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Que o mundo está vivendo como se Jesus não fosse voltar, isto é evidente, mas a igreja do Senhor não pode viver assim, porque foi compartilhada com ela o Espírito Santo, que é a garantia. Aleluia! Não pregue outra coisa, não viva outra coisa, não fale de outra coisa, exceto Ele vai voltar. Aleluia. 10 dias e não havia manifestação do Espírito. Mas esses homens entenderam: Ele vai derramar o Espírito. O Espírito é derramado sobre a vida de alguém que deseja a volta dele. Entendeu? Receba o Espírito. Não receberam? O que aconteceu? Eu preciso que vocês desejam minha volta. Então vai, mostra o desejo. E aí sabe o que esses caras fazem? Começam a demonstrar desejo. O texto bíblico vai dizer que eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica próximo à cidade de Jerusalém, uma distância de 1 quilômetro. E assim subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Tiago e o filho de Judas. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com quem? Com mulheres. Então estava lá Pedro, a esposa do Pedro. Eram umas 120 pessoas. A sogra do Pedro deveria estar lá também, porque Jesus curou ela. Ela era grata, estava lá. É importante falar que os apóstolos, eles andavam com suas esposas, exceto Paulo, porque não tinha, né? Os solteiros também, né? Mas os casados andavam com seus filhos. E está todo mundo ali, só que agora numa pegada diferente. Ele vai voltar. Deus só está olhando, vamos ver como é que eles se comportam, sabendo que você vai voltar. E aquele povo que estava escondido, não, tira a tranca. Tira a tranca. E eles iam para o templo todo dia e voltava para casa. Ele vai voltar. Ora, ele vai voltar no templo. Volta para casa, vamos dormir. Antes de dormir, vamos dormir orando aí. Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai voltar. Cordão, para onde nós vamos? Vamos para o templo. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Vamos orando. Vamos para onde agora? Vamos para casa. Vamos orando. Isso, vamos dormir. Antes de dormir, vamos orar. Ele vai voltar. Esse era o caminho. Era casa, templo. Templo, casa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nisso, a Bíblia diz que a mãe de Jesus se juntou a eles, junto sabe com quem? Com Tiago. Quem que era Tiago? Tiago era meu irmão de Jesus. Sabe quem que era Tiago? Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus apareceu para ele, para Paulo, Coríntios 15:7. E antes de aparecer para Paulo, Jesus apareceu para Maria, para os 12, para os 11, e apareceu para Tiago. Sabe quem que era Tiago, querido? Tiago é aquele, lá no livro de João capítulo 7, versículo 5, que ele falou: não, meu irmão está sem juízo, está doido. E meio que fez a cabeça dos pais lá e falou: vamos buscar ele lá em Jerusalém, ele está doido, vamos matar ele lá. E
E a Bíblia vai dizer que os irmãos dele, de Jesus, não acreditavam nele. É mole? É mole, Jesus tinha um irmão chamado Tiago que não acreditava muito nele. Mas a conversão de Tiago acontece quando Jesus chega para ele e fala: ei, irmão, toca aqui. Toca aqui. E a intimidade com Jesus foi mudando ele, irmãos. Junta com esses caras aí. Tiago entrou na mesma oração, ele vai voltar. Igreja, templo, casa, igreja, templo e casa, ele vai voltar. Aleluia. Eu fico feliz quando eu vejo vocês compartilhando. O culto de ontem foi uma bênção. Jesus não quer que o culto de ontem seja uma bênção. Jesus quer que quando você entrar no teu quarto, quando você entrar no teu carro, quando você entrar no trabalho, onde você entrar, que você continue vivendo nessa mesma expectativa. O problema é quando a experiência com o Espírito Santo acaba ali na porta. O problema é quando a experiência com o Espírito Santo acaba quando eu ligo meu celular. Irmãos, eu não sou seu juiz, eu sou meu juiz. Eu me condeno. Embora você possa me condenar às vezes, eu também vou exortar a isso. Claro, com a direção do Espírito. Mas será que nós estamos vivendo casa, templo, volta? Irmãos, nós somos tão frios que a gente tem o costume de dar a seguinte desculpa: é claro que eu estou bem com Jesus. Eu não vou na igreja, mas eu estou bem com Jesus. Irmãos, não havia uma pessoa que estava orando sozinha. O Espírito Santo sempre se derramou. Me mostre na Bíblia, eu paro de falar isso. O Espírito Santo sempre se derramou na vida de pessoas quando havia testemunhas, quando havia mais de um. Não tinha um ali orando no quarto sozinho, não. Eu não preciso estar lá no templo, não. Eu vou receber o Espírito Santo sozinho aqui. Irmãos, estavam todos trancados, estavam todos na sala, e saía da sala e ia para a igreja todos juntos. Alguém vai dizer: mas o Espírito Santo viu Cornélio orando na casa dele. Mas Cornélio orava e era um homem piedoso a Deus, e orava junto com a sua família. Por que quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo acontece? Porque Cornélio já estava orando e sendo piedoso a Deus. Suas esmolas e suas orações chegaram até Deus. Então, para se receber o Espírito que nos promove a unidade, nós precisamos desejar isso. E eu te pergunto: nós estamos desejando isso, irmãos? Muitos de vocês aqui estão chateados comigo, achando que eu sou chato com você, quando eu mostro a minha indignação porque você não vem no culto. Irmão, eu estou preocupado com a tua vida, porque eu sei que há um inimigo de nossas almas, Satanás, que está desejando implantar uma frieza e uma apostasia no seu coração. Mas se você estiver grudado junto comigo, eu vou te ajudar e você não vai cair. E quando eu pensar em cair, eu vou contar com a tua ajuda. E nós não deveríamos participar da ceia hoje, nós deveríamos participar amanhã. Mas quando foi que o culto acabou e nós desejamos ficar mais? Esses homens receberam o Espírito Santo porque eles não tinham limite para suas orações. Eles perseveravam. A palavra perseverar denota que havia um esforço contínuo, que não era algo que eles faziam quando dava vontade. Se eu tiver vontade de orar, eu não vou orar nunca. Eles perseveravam: eu vou lá, eu desejo, é o que eu quero. E nós participamos dessa conferência linda de adoração agora. E pode ser que a gente passe a semana inteira, irmão, preocupado com as coisas mais supérfluas que esse mundo pode nos oferecer. E domingo a gente chega aqui como quem não quer nada, e a gente diz: Jesus, eu quero a tua volta. Você não quer minha volta? Você quer minha volta 2 vezes por semana? Por que a gente não começa a viver isso? Todas as manhãs acordar. Eu não estou falando que você tem que sair do teu trabalho, pelo contrário, você tem que ir para lá, porque lá você vai ser uma testemunha, mas com o teu coração ardendo e dizendo: volta, volta.
E que a primeira oportunidade que vocês tiver para estar junto comigo, junto com os irmãos que estão aí, você possa dizer: eu vou lá porque eu quero cantar, orar, dizer junto com eles: volta, volta, volta. Por que nós não passamos a dizer constantemente: volta? Jesus está tendo que dividir a atenção em nós com muita coisa. É duro para qualquer pastor falar isso, mas nós estamos colocando muita coisa à frente da volta de Jesus. Por que nós não nos reunimos mais para orar dizendo: volta? Mas vocês vão orar para dizer volta porque Ele vai orar, Ele vai ouvir a oração de vocês, vai voltar porque você está clamando? Não, porque nós vamos aumentar o nosso desejo. E aumentando o nosso desejo em torno da volta dEle, nós vamos nos motivar a espalhar para esse mundo perdido, porque está perdido. Dentro do nosso mundo chamado cristianismo, há um exército de pessoas perdidas que precisam ouvir a nossa voz. Nós não estamos cobrando, reivindicando a volta dele ou tentando acelerar o processo de volta. Nós estamos aumentando o nosso desejo pela volta. Aumentar o nosso desejo pela volta é espalhar essa mensagem nos quatro cantos desta nação, desta cidade, deste mundo. Você volta aqui amanhã para a gente continuar esse clamor? Do fundo do meu coração estou dizendo isso, irmãos, só para a gente orar e estar em comunhão, e não deixar esse desejo morrer em nós. Volta. Falar volta não é dizer: volta Jesus, eu estou te esperando. Falar volta é colocar o meu coração nessa expectativa: eu estou esperando Ele voltar. Pedro vai dizer sobre isso. Alguns estão zombando: esse negócio de volta é conversa. Vocês estão dizendo que Ele vai voltar há muito tempo, mas até agora Ele não voltou. E Ele vai dizer: não é porque Ele não voltou ainda, é porque essa promessa tenha falhado. Quando Ele vai dizer que tipo de pessoas vocês devem ser, é sobre isso que Ele está dizendo. Há uma expectativa, há uma esperança ardente no teu coração. Irmãos, a primeira coisa que esses caras começam a fazer é oração intensa. Oração intensa, oração intensa. Pedro olha para um lado, olha para o outro e falou: quantos apóstolos tem? Tem 11. Ele falou: não, Jesus levantou 12. Vamos levantar o 12º aí. Pessoal, infelizmente Judas, o filho da perdição, escolheu o caminho errado. Vamos embora, vamos levantar 12. Jogou a sorte, caiu Matias. Já vi muita gente falando mal a respeito disso. Eu não gosto muito, porque o apóstolo Paulo, que era um homem muito mais santo do que eu, do que vocês que estão aqui, ele vai reconhecer a autoridade dos 12 quando ele diz: estive em Jerusalém com os 12 apóstolos. A questão é a preocupação do Pedro agora. A gente precisa de mais testemunhas. Claro que a preocupação dele ainda era meio que limitada, porque ele estava achando que seriam 12 testemunhas. Não, seriam 13, seriam 14, seriam 15, seriam 20, seriam centenas, seriam milhares, seriam milhões de testemunhas. Mas a questão aqui não é, irmãos, o número 12. Eu não vou falar agora de número cabalísticos, de tipologia, não, de número de governo, não é isso não. O que eu quero dizer agora é que ele tem uma preocupação apostólica, uma preocupação em levantar testemunhas. Mas se você pegar esse homem antes da ascensão do nosso Senhor Jesus, como ele estava? Ele estava relaxado, contando peixes, desanimado, ministração de domingo passado. E Jesus falando: cara, se importa com as testemunhas, se importa com as minhas ovelhas. E ele não tinha reação nenhuma, mas agora tem um desejo: Ele vai voltar, e eu preciso de testemunhas. Eu preciso de testemunhas. Irmão, chora se você não estiver falando de Jesus por seu amigo. Chora se você não estiver ganhando o seu amigo de faculdade, de escola para Jesus. Chora se você não estiver ganhando aquela pessoa que está ao seu lado para Jesus. Derrama lágrimas, mas tem uma preocupação apostólica. E preocupação apostólica, a palavra apóstolo significa enviado. Eu fui enviado até essa pessoa. Agora a minha preocupação é que eu levante ela como testemunha. Se eu sou apóstolo enviado, ela é testemunha. Ela testemunhará as evidências de Jesus que eu passarei para ela, e ela se tornará um apóstolo assim como eu sou.
Aleluia! Só duas coisas esses homens fizeram nesses 10 dias que nós não tínhamos o Espírito Santo. O que? Oraram e se preocuparam com o número apostólico. Oraram e se preocuparam. Não, nós precisamos das testemunhas. Jesus está falando isso ao meu coração um tempo. É hora de nós nos preocuparmos mais. É hora de nós orarmos mais. Eu acho tão fantástico que Jesus ele aparece lá em João capítulo 20. E ele vai, paz. Todo mundo com medo. Ele, calma. Esse jeito simples de Jesus. Esse evangelho simples. Esse evangelho puro. Esse evangelho genuíno acalmou aqueles corações. Vocês estão com medo? Calma. E ele começa a soprar o Espírito Santo. E aqueles homens começam a entender. Começam a entender. Jesus chega e diz: eu estou enviando vocês, apóstolos. Não pensa que você vai fugir. Porque se você aceitou a ideia de ser cristão, Ele quer te transformar num apóstolo, num enviado. E Ele vai dizer: aqueles que vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. Irmãos, se a autoridade religiosa já tinha problema em ver Jesus perdoando os pecados dos outros, que eles diziam, mas pode ele sendo homem perdoar o pecado desse aí? Imagina agora, porque agora Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão perdoar por mim. Você vai chegar lá e vai falar assim, eu te perdoo, teu pecado está perdoado. Não, isso não é um sentimento arrogante no coração do crente presunçoso, que vai sair por aí como dono da vida dos outros falando, eu te perdoo, não é isso. Mas isso aqui é um espírito simples, que vai levar o perdão àquele que está em arrependimento. É isso. Irmãos, o Pentecoste vem sobre eles. E eu não quero aqui gastar muito tempo aqui do versículo 1 ao versículo 3 em Pentecoste, porque a gente tem lido bastante isso. E eles vêm e falam línguas repartidas, e de repente o Pedro, cheio de autoridade, começa a falar no meio deles. Vocês crucificaram ele, vocês rejeitaram as profecias, a lei, tudo falava a respeito dele. Vocês negaram. Olha a autoridade do cara. Aleluia. Aí no versículo 37 vai dizer assim, ouvindo essas palavras, todo mundo começou a ficar agoniado em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. O que a gente faz? O pastor falou algo aqui ontem, e eu tenho vivido isso há 20 anos da minha vida. 20 anos não, um pouco menos aí, desde que eu casei, 10 anos, 12 anos. Machado, que evangelho você quer para você? Durante muito tempo da minha vida eu vivi um evangelho onde a gente procurava uma igreja porque a gente queria uma vida melhor, mais paz, tranquilidade. Até eu estar num culto do pastor Júlio de Oliveira, e ele disse isso ficou gravado no meu coração. Hoje você vai sair daqui mal. Porque o evangelho de Jesus, desculpa, pastor Júlio, não, pastor Ricardo Robertella, ele dizia com palavras que feriam o meu coração. Ele dizia, quando Acabe, Elias e Acabe, né? Quando Acabe, marido de Jezabel, né? Quando Acabe foi ao encontro de Elias, ele foi apontando o dedo e dizendo, és tu o perturbador de Israel, és tu aquele que perturba Israel.
E Elias vai dizer: não sou eu quem perturba, é você quem perturba, eu estou perturbando você. Israel é perturbado por você e sou eu quem estou te perturbando. A igreja do Senhor tem vivido dias intensos em alguns lugares, mas isso ainda é muito pouco, porque em nossa mera racionalidade, nós ainda tentamos fazer uma igreja agradável, nós ainda tentamos fazer uma igreja que seja sedutora, movida à nossa própria manipulação. Por isso a gente tenta de todas as formas possíveis, em boa parte elas são válidas, querido, mas o que vai tocar o coração desses homens é quando o Espírito Santo coloca a palavra na boca do Pedro. Se fosse pelo Pedro, ele não estaria ali gritando, falando, ele estaria escondido em algum lugar de medo de morrer. Mas agora, por isso eu vibro com a figura desse cara, porque o Pedro de antes sou eu hoje. Alguém que não tem condições de fazer nada, alguém que recebeu um chamado para ser pedra e que vive batendo no peito e jurando o amor para Jesus, mas que na hora H foge, que na hora H sai correndo. Mas ele viu, e por ver, ele desejou, e por desejar ele foi cheio. E quando ele é cheio, ele começa a falar. Ele não fala por si mesmo, ele fala pelo Espírito. Qual é a mensagem que a igreja do Senhor tem carregado hoje? O que a gente faz? O que a gente faz? E ele vai dizer: arrependei-vos, cada um dos seus pecados, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Esse é o pós. Essa igreja precisa sair daqui, irmãos, desejando a volta. A gente não tem tempo, desejando a volta. Então vamos pregar: arrependei-vos. A mensagem de João Batista não era agradável, mas era uma mensagem movida pelo Espírito Santo. Não estou dizendo para você que a gente tem que ser mal educado, irmão. Estou dizendo para você que a gente tem que ser chato. Estou dizendo para você que a gente tem que carregar a plenitude do Espírito Santo, porque é assim que nós vamos tocar os corações. Jesus quer chamar uma igreja para acusar o pecado de Acabe. Jesus quer chamar uma igreja para acusar o pecado de Jezabel. Só que o meu problema é o seu problema, que nós não temos moral para acusar o mundo, porque nós não vivemos da expectativa da volta. E quando o pastor chega lá e fala para o mundo: ei, abandona o mundo e segue a Jesus, o mundo olha para mim e fala: pastor, você está mandando eu renunciar ao mundo, mas você quer comprar um avião. Você está mandando eu renunciar ao mundo, mas você está atolado em corrupções. Você está mandando eu adorar a Deus, mas você é um adorador à sua personalidade. Você está mandando eu me entregar a Jesus, mas você não se entrega a Jesus. Você está mandando eu morrer para o mundo, mas você está fazendo o contrário. Você está fazendo o caminho inverso. Irmãos, como que pode a igreja do Senhor querer resgatar o mundo, desejando as coisas do mundo? Querido, você quer ganhar aquele cara lá no teu trabalho para Jesus, mas você está desejando o tipo de vida que ele tem. Se a nossa expectativa for a expectativa movida pelo Espírito Santo, dizendo: volta, quando eu chegar diante do mundo, eu vou falar: eu tenho algo para apresentar, e eu vou atrair aquela pessoa, porque quando ela olhar para mim, ela vai ver em mim algo que ela sente falta na vida dela. O mundo está perdido, o mundo está sedento, o mundo só está precisando de alguém que traga a solução. Quando eu olho para o cenário político global, mundial, eu vejo problemas sociais na nossa nação, mas é fácil falar de problemas sociais em nossa nação, por quê? Porque a gente vive isso há 500 anos. Eu vejo problemas sociais nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um país mais ou menos igual ao Brasil, um pouquinho melhor, mas quando eu olho para países como Finlândia,
Finlândia, Dinamarca, Suíça, Japão, países que nunca tiveram histórico de problemas sociais, e a gente vê em todos os cantos da terra o mundo buscando uma resposta, o mundo buscando um salvador, o mundo buscando alguém que resolva o problema de todo mundo, e ele vai voltar para resolver. Você parece que não entendeu isso. Para de gastar o seu tempo com Bolsonaro, com Lula. Não que a gente não tenha que cumprir o nosso dever como cidadão. Romanos 13 fala sobre isso. Entre escolher aquele que tem uma ideologia cristã e aquele que não tem, claro que eu vou optar por aquele que aceitou Jesus, se é que aceitou. Mas eu não estou ligado a isso. Nós estamos, estou falando de mim, estou falando de você. Nós estamos muito ligados ao cenário atual. E Jesus está desejando voltar. Parece que nós não entendemos. Quando ele falou assim, e quando essa missão, essa grande comissão for cumprida, virá o fim. Jesus está dizendo para mim e para você: nós não estamos cumprindo a nossa comissão, a nossa parte no tratado. Volta. Primeira oportunidade que você tiver, irmão, fala de Jesus. Leve o arrependimento. Nosso problema é que a gente quer pregar dentro da igreja. Eu sou assim, você é assim. A gente quer ser o sal, não na terra. A gente quer ser o sal no saleiro. Jesus nos chamou para ser luz no mundo. Aleluia, volta. O que era Pentecostes? Depois você lê na tua casa, Levíticos 23, Levíticos 23, Números 22, Deuteronômio 16, vão falar de todas as festas das tradições judaicas. E a festa do Pentecostes era uma festa 50 dias depois da Páscoa, que era a festa da passagem deles do Egito para uma terra prometida. E a gente sabe que aquilo tudo era um simbolismo a respeito da pessoa de Jesus, que na festa da Páscoa, Jesus ele ressuscitou por nós, mostrando a nossa passagem do reino das trevas para o reino da luz. 50 dias depois eles tinham a festa de Pentecostes, que era uma festa que eles celebravam em agradecimento a Deus pela colheita dos grãos e dos trigos. E eles aproveitavam essa festa dos 50 dias depois da Páscoa, de suas colheitas, para agradecer a Deus também pelos mandamentos dados, dirigidos por Deus, a lei. E eles aproveitavam também para trazer uma memória, que eles foram escravos no Egito. Nós estamos falando de uma festa que tinha como premissa colheita. Colheita. Celebrem a colheita. Jesus, quando ele chega diante da multidão, esse menino falou um negócio para mim hoje que tocou meu coração. Não sei quem é. Alguém foi falar para ele: você viu o que tal pessoa fez? E ele disse: você deveria estar chorando por isso. Sempre que a gente vê alguém fazendo alguma coisa, nossa reação deveria ser a reação de Cristo. Cristo chega diante da multidão, ele começa a chorar pelas pessoas porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, estavam dispersas. Então ele vai falar aos seus discípulos: de fato a colheita é grande, é abundante, mas nós temos poucos trabalhadores. Por isso orai ao Senhor da seara e pedir que Ele mande. Você deve estar vibrando com isso, né? Que Ele mande mais ceifeiros e trabalhadores para a sua colheita. O que é colheita? Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre homens que vão sair para o campo agora, que vão dizer: nós vamos colher. É tempo de colheita. Hoje é dia de fazer essa pergunta: cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo em mim que não está me empurrando para essa colheita?
condenando você, dizendo que você não sente o Espírito Santo, e a gente vai começar a sentir o Espírito Santo a partir de agora, irmão. Longe de mim tá falar isso, né? Tem gente que veio para cá e já estava orando em casa. Mas eu quero dizer, irmãos, que tudo começa no fundamento. E o fundamento dessa noite é: insista na tua oração. Deixa o Espírito Santo promover no teu coração um impulso, uma propulsão que você não tem tido, a ponto que você localiza a tua vida como eles localizaram. Volta. Eu vou falar da volta. Queria orar com você hoje, mas eu queria que você fizesse orações. Eu não posso medir isso para você, porque eu não estou dentro de você para saber o que é que você está oferecendo para Jesus. Mas que você começasse a orar nesta noite como esses homens aqui estavam orando.